Mateus capítulo 5, no versículo 5, assim diz a palavra do nosso Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Até aí, vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aplica em nosso coração, fala conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Eu vou falar sobre bem-aventurados os mansos. As bem-aventuranças, como nós já explicamos aqui, são ensinamentos do nosso mestre para os seus discípulos. São frases de efeitos, são ensinamentos profundos, são princípios que somente os crentes podem praticar, conseguem praticar, pois só é possível isso com a ajuda do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, naqueles dias, se reúne com os discípulos ao ar livre, numa pequena montanha, ele se assenta na relva com os discípulos e começa a ensinar a palavra de Deus. E este foi o sermão mais famoso dele, ou pelo menos que ficou conhecido como o sermão mais famoso, chamado de Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Ele começou dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essas duas bem-aventuradas, essas duas bem-aventuranças já foram estudadas aqui. Aliás, nós estamos fazendo uma reprise, pois nós já estudamos todo o livro de Mateus, e agora nós estamos, começamos de novo e já estamos nas bem-aventuranças. Hoje nós vamos falar sobre a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O melhor livro que eu já li sobre as bem-aventuranças é um livro chamado O Sermão do Monte, ou da Montanha, de Martin Lloyd Jones, um reformado muito conhecido que viveu no século passado e que deixou um legado muito especial para nós, os seus livros, as suas mensagens, e ele escreveu este livro preciosíssimo, aliás, um livro de 400 páginas, eu tive a oportunidade de ler esse livro, utilizando inclusive como comentário para as minhas pregações. Então, vamos estudar esta terceira bem-aventurança, meus irmãos. Em primeiro lugar, o que é que nós podemos então aprender? Em primeiro lugar, os mansos aceitam a correção do Senhor. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O texto, quando fala os mansos, né, bem-aventurados os mansos, não está se referindo a uma pessoa que é mansa do ponto de vista de cada um de nós, porque às vezes a gente vê algumas pessoas e que aparentemente são humildes, cabeça baixa, fala baixinho, mas lá no coração tem um vulcão. De acordo com a palavra de Deus aqui, bem-aventurados são os mansos, quer dizer, a pessoa mansa, quando ouve a palavra do Senhor ou a palavra de correção do Senhor, não se rebela contra o Senhor. É uma pessoa mansa, humilde, simples e que vai continuar amando o Senhor, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, apesar de uma repreensão, de uma correção, de uma mensagem que falou ali profundamente no seu coração. Vamos exemplificar? A mulher de Jó não foi uma pessoa mansa. Jó estava passando por uma dor muito grande, um sofrimento, uma angústia. E o que foi que a mulher de Jó fez, porque não estava aceitando o sofrimento na sua família? Ela chega para o seu marido e sugere, amaldiçoa a Deus e morre. Veja como uma pessoa dessa é arrogante, ela está lá em Jó, capítulo 2, no versículo 8, diz assim: Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Veja, a mulher que falou para ele: Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Então, nós vemos uma mulher aí que não é
humilde, que não é mansa, ao contrário do marido que chega e aceita aquele sofrimento. Ele sabia que Deus estava no controle da situação. Jó cria na soberania de Deus e aceitou pacientemente, humildemente. Aliás, ele recebeu, né, esse título, né, paciente, Jó, o homem paciente, e ele pacientemente louvou o Senhor, esperou no Senhor e disse que ainda que o Senhor me mate, eu vou servir a Ele, eu vou amar a Ele, eu vou adorá-lo, eu vou honrá-lo. A história de Jó é uma história realmente de sofrimento, uma história que causa mesmo muita penúria, mas foi um homem comprometido, um homem de Deus que pode ser considerado uma pessoa mansa. Um outro exemplo foi Davi. Davi já aceitou com humildade a correção do Senhor. Isso quando ele fez o censo, vocês devem estar lembrados, ele fez esse censo inadvertidamente, então o Senhor mandou um profeta na casa dele. E veja só, lá em 2 Samuel 24:13, diz assim: Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: Queres que 7 anos e fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos, e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que responda, ou que resposta ele dá ao que me enviou. Foi o que o profeta falou para Davi, ou seja, Deus não gostou do que Davi fez, estava agora repreendendo e disse que Davi ia passar por um sofrimento por causa da sua rebelião, por causa da sua falta de compromisso com Deus, de confiança no Senhor. Ao que parece, ele contou o exército para se envaidecer, para se vangloriar. Ele deveria confiar no Senhor e não no exército dele. Deus tinha dado a ele vitórias atrás de vitórias e mais vitórias. Não era porque ele era um homem poderoso, um guerreiro poderoso, tinha um exército numeroso, mas porque o Senhor era com ele, tinha abençoado a ele e a nação dele. E ele, de repente, passa a se envaidecer, a se vangloriar, e Deus manda um castigo para ele. Vamos ver qual foi a resposta de Davi? Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então aqui nós podemos perceber um homem manso, um homem que se humilha, um homem que reconhece, ele não se rebelou, ele não fez como a mulher de Jó, ele não blasfemou, ele não apostatou, ele não virou as costas. Aliás, irmãos, nós vivemos numa geração apóstata, muita gente virando as costas, não suporta a menor provação, o menor sofrimento, aí já apostata, já vira as costas, desiste de ser crente, sai da igreja porque não suportou. É tipo aquela parábola que o Senhor Jesus Cristo contou quando algumas sementes caem em alguns lugares, e aquela semente cai sobre o lajedo, sobre a pedra, e ela vingou, cresceu, mas de repente secou, porque não tinha raízes profundas, ou então aquela que caiu debaixo dos espinhos, e os espinhos sufocaram aquela plantinha de tal maneira que não pôde resistir. Tem muita gente sendo sufocada pelo mundo, muita gente sendo sufocada pelas tribulações, pelas provações. São pessoas que não aguentam uma prova ou ouvir uma palavra dura da parte do Senhor, elas apostatam, elas viram as costas, mas nós devemos ser mansos e devemos ser abnegados e fazer como Davi, aceitar humildemente a palavra de Deus, a correção do Senhor. Segundo lugar, os mansos abandonam as suas armas carnais. Repetindo o texto, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
Muitas vezes nós usamos as armas carnais quando enfrentamos algumas lutas, algumas provas, algumas dificuldades. Aí a gente, ao invés de usar as armas espirituais, né, as armas que estão na palavra de Deus, como a espada do Espírito, o escudo da fé, o capacete da salvação e assim por diante, aí a gente passa a usar armas carnais, coisas que não aprendemos com o nosso Senhor. Nós aprendemos com o Senhor foi agirmos humildemente e usarmos as armas espirituais e não armas carnais quando estivermos diante de problemas, de situações difíceis. Exemplos. Pedro, quando diante de uma situação, né, de adversidade, quando o Senhor Jesus Cristo estava sendo preso, imediatamente ele pega uma arma, uma espada, literalmente, e corta a orelha de uma pessoa. Você acha que Pedro queria cortar a orelha daquele homem? Claro que não. Pedro queria partir o homem no meio, usando armas carnais, e não foi, e tenho certeza que não foi isso que ele aprendeu de Jesus. Em nenhum momento o Senhor Jesus mandou que ele fizesse isso. Ele não aprendeu, e o Senhor Jesus deu a resposta na hora para Pedro. Eu vou ler o texto, que está lá em Mateus 26, 51, diz assim: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. É tipo aquele ditado, né, que diz: quem com ferro fere, com ferro será ferido. É exatamente isso que o Senhor está dizendo aqui. Coloca a espada na bainha, Pedro. Coloca a espada. Depois o Senhor dá algumas explicações. Você acha que se eu quisesse, eu não pediria ao Pai para enviar uma legião ou 12 legiões de anjos para me auxiliar nesse momento? Você acha mesmo que o que está acontecendo é porque estes homens são mais poderosos do que eu, são mais fortes do que eu? Então, como era que as escrituras iriam se cumprir se eu não fosse preso, se eu não sofresse, se eu não fosse para a cruz e se eu não morresse no lugar do povo de Deus, da igreja, daqueles que estão na aliança, daqueles que fazem parte da igreja do Senhor? Coloca a espada na bainha. Não é com não é com armas carnais que nós vamos vencer, são armas espirituais. Deus não nos chamou, meus irmãos, para usarmos as armas carnais. O Senhor Jesus não tem um exército de pessoas que lutam com armas deste mundo. Os discípulos ainda não tinham entendido, a mente era obtusa, uma mente que não compreendia o reino de Deus, que não é deste mundo. Tipo, no início, quando Jesus começou, e as pessoas que não eram discípulas de Jesus, mas que iam atrás de Jesus, queriam entronizar Jesus, queriam que Jesus viesse montado num cavalo bonito para guerrear contra Roma. E aí, é impressionante que nem os discípulos de Jesus compreendem isso. E muitas vezes nós também não compreendemos. E nós usamos as armas carnais, a altivez, a briga, e por aí vai, que nós possamos, humildemente, com sabedoria, lidar com as situações difíceis, com armas espirituais, com o amor, com a humildade, com a oração, com a palavra. Fazendo isso, estaremos glorificando o Senhor, seguindo as instruções, as orientações do Senhor. Existe um outro episódio na Bíblia que ilustra também esse tipo de coisa. Lembram? Tiago e João, eles queriam mandar descer fogo do céu para destruir os samaritanos. O Senhor Jesus chega numa determinada localidade lá em Samaria e não foi recebido. E aí eles sugeriram isso. Lá em Lucas 9:54 diz assim: vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir?
Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia, né? Aquela aldeia não receberam, não queriam receber a Jesus, porque eles perceberam que pelas atitudes de Jesus, Jesus estava indo para Jerusalém, então eles desconfiaram logo, e eles brigavam, não queriam saber, eles odiavam os judeus, e aí eles não deram pousada a Jesus naquela localidade, naquela aldeia, e aí, claro, nossa, aí não tem problema, vamos para outra aldeia. E aí Jesus, repreendendo mesmo aqueles dois irmãos, que eram discípulos de Jesus, algumas traduções colocam entre colchete, que possivelmente não tem nos melhores originais. Aí diz assim: e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Ó, imagina, vamos pedir que Deus mande fogo do céu para destruir esses samaritanos. Não sabiam nem o que estavam dizendo. Ignorantes, usando as armas carnais, querendo matar as pessoas. Jesus não veio para matar, mas para salvar. E não é assim que muitas vezes acontece no meio evangélico, amaldiçoando em nome de Deus, jogando maldição, como se Jesus tivesse ensinado isso em algum lugar na Bíblia, que Deus te amaldiçoe, e por aí vai, mas não tem isso, não tem esse ensinamento. Pelo contrário, diz a Bíblia, o Senhor Jesus ensinando, se alguém nos ferir numa face, nós devemos oferecer a outra, e que nós devemos orar pelos nossos inimigos, e não amaldiçoar, e não perseguir, e não matar, e não ameaçar. Mas aqui, meus irmãos, a palavra de Deus nos repreende a nós, como repreendeu aqueles discípulos soberbos naquele dia. Nós precisamos aprender humildemente a vontade de Deus, a palavra do Senhor. A palavra diz que nossas armas não são carnais, porém poderosas em Deus. Não é isso que diz lá em 2 Coríntios 10, versículo 4? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. De maneira que, como o texto aqui nos sugere, nos orienta, nós não devemos usar as nossas forças físicas, as armas deste mundo. Nós não somos deste mundo, você não é deste mundo, nós vamos partir brevemente. O Senhor Jesus Cristo vai voltar para buscar o seu povo, a sua igreja, e se nós somos o povo de Deus, nós não vamos nos importar com estas coisas. Eu vejo muito crente se envolvendo aí na política, dando, sabe, entrando de cabeça, como se fala, entregando a alma mesmo, e aí se desgastando, ao invés de viver uma vida completamente espiritual. Eu entendo que nós devemos orar pelas autoridades, porque está na palavra. Eu entendo que nós devemos exercer a nossa cidadania, porque nós somos cidadãos também aqui deste mundo, nós somos cidadãos dos céus, mas ainda somos cidadãos aqui. Mas, meus amados irmãos, sinceramente, usar armas carnais para se envolver na política, eu tenho visto tanto crente, né? Pessoas que se dizem crentes, praticar ou agir da mesma forma como os ímpios na política, xingando as autoridades, postando nas redes sociais xingamentos, coisas absurdas, vergonhosas, que não cabe a um cristão. O máximo que um cristão pode fazer é colocar uma sugestão, é fazer uma oração, mas nunca se envolver a este ponto, apaixonadamente, porque, meus irmãos, nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. É a palavra de Deus, é a oração.
É aquilo que a palavra de Deus nos ensina lá em Efésios capítulo 6, as armaduras de Deus. E desta forma estaremos agradando ao nosso Deus. Tem havido, infelizmente, até dentro da igreja, muitas querelas, muitas disputas. E aí, claro, as armas carnais são usadas. É o disse-me-disse, são as rebeliões. O nosso Senhor não nos ensinou estas coisas. Pelo contrário, ele ensinou a humildade, ele nos ensinou a lavar os pés uns dos outros. Foi isso que ele ensinou, e nós pregamos aqui outro dia. O Senhor pega a água, pega a bacia, coloca a água e vai lavar os pés dos seus discípulos. Os discípulos não estavam entendendo. O Senhor, vocês não entendem realmente, mas depois vocês vão entender. E depois que terminei de lavar os pés, o Senhor disse: entenderam agora? Assim como eu lavei os pés de vocês, lavem os pés uns dos outros. A ideia é de serviço, é servir uns aos outros, é considerar uns aos outros, é respeitar uns aos outros. Como Paulo disse, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si. Porque muitas vezes não acontece, infelizmente, que Deus nos livre desse espírito mundano, que Deus nos dê a graça de imitarmos o nosso Senhor, de usarmos as armas espirituais, de usarmos a palavra, de usarmos a humildade, o amor e servirmos uns aos outros, lavarmos os pés uns dos outros. E aí, desta forma, estaremos prontos para sermos usados pelo Senhor Deus. Terceiro e último lugar, meus irmãos, os mansos não reagem a provocações. Repetindo o texto, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A provocação tem em todo lugar, nós sabemos disso. Todo lugar tem provocação. Na rua, no trânsito, no trabalho, no passeio, em casa, em toda situação, em todos os lugares, nós somos provocados. Quando também não provocamos, esta é a grande verdade. Mas a palavra de Deus nos tem ensinamento e diz para nós sermos mansos na hora da provocação. Se formos mansos, nós venceremos. Se agirmos na carne, ou se retaliarmos, ou se agirmos, né? Aquele tipo de gente diz assim: eu não levo desaforo para casa. Você já ouviu isso? Eu não levo desaforo para casa, pois o crente tem que levar desaforo para casa. Nós não podemos agir na carne. Lembra de Moisés? Moisés foi vítima dos dois irmãos e não reagiu, e não revidou. Ele poderia ter revidado, ter brigado com os dois, Arão e Miriam, poderia ter, sabe? Está lá em Números 12, no versículo 1, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Veja que rebelião, que rebeldia da parte deles. Em outras palavras, você está pensando, Moisés, que é só você que é profeta? Nós também somos profetas. Veja só. E o Senhor ouviu. E o Senhor ouviu. Veja só que coisa terrível. O versículo 2 diz assim: e disseram, porventura, eu já li, né? Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós, o Senhor o ouviu. Aí complementa: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, diante de uma provocação, Moisés agiu com mansidão. Moisés não revidou, Moisés aceitou, Moisés se humilhou naquele momento. Meus irmãos, que exemplo para mim, que exemplo para nós. Que Deus nos ajude na hora da provocação, não revidarmos. Eu confesso para vocês que na história da minha vida tenho sofrido com relação a isso. Ao invés de levar desaforo para casa, muitas vezes eu não tenho levado.
eu não tinha levado. E isso me trouxe muitos prejuízos espirituais, muitos problemas para a minha vida. Nós precisamos aprender a levar desaforo para casa, nós precisamos agir como Moisés agiu, com mansidão. E vocês conhecem a história, o Senhor chamou os três e disse o que precisava ser dito, né? E puniu severamente a Miriam com a lepra. Arão pediu que Moisés orasse, Moisés orou intercedendo e Deus curou, mas ela teve que ficar 8 dias separada da comunidade. Ela agiu de forma arrogante, mas o seu irmão Moisés agiu de forma mansa. O Senhor disse, pelo contrário, que nós devemos dar a outra face na hora em que formos ofendidos. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Então, se um perverso, se uma pessoa vem te ofender, oferece a outra, a ideia é de não revidar, a ideia de sair da situação, a ideia de agir com as armas espirituais e não carnais, a ideia de agir com mansidão, oferece a outra face. Esse é o ensinamento de Deus para a nossa vida. Portanto, esta bem-aventurança nos traz esses princípios, esses ensinamentos da mansidão na hora da provocação, na hora da luta, na hora dessas coisas todas, né? Os mansos aceitam, em primeiro lugar, a correção do Senhor, como foi ensinado no início. Os mansos abandonam as armas carnais. E, finalmente, os mansos não reagem às provocações. Que o Senhor Deus nos dê a graça para que nós possamos ser mansos, humildes, simples e agirmos desta forma, porque este é o ensinamento do Senhor para nós e é desta forma que nós devemos agir. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aplica em nosso coração para que nós possamos, Senhor, ser mansos. Nos ajuda para que nós possamos, Senhor Deus, humildemente agir de acordo com os teus ensinamentos, com os ensinamentos do Senhor, e não com os ensinamentos do mundo ou do inimigo, que sugere que a gente haja de forma carnal, mas que o Senhor nos dê a graça para que nós possamos usar as armas espirituais poderosas em Deus para vencermos a todos os argumentos contrários, os sofismas, os argumentos falsos, que não têm base, Senhor, nas Escrituras, na tua palavra. Muito obrigado pelo teu amor maravilhoso, pelos teus ensinamentos preciosos. Muitíssimo obrigado. Nós oramos gratos, dá-nos uma noite feliz da tua presença. Pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes temos agido de forma precipitada, de forma carnal, de forma arrogante, de forma que entristece o teu espírito, mas nós queremos melhorar, Senhor, como discípulos, como servos, como filhos de Deus. Queremos dizer que nós te amamos, te adoramos, Senhor, e precisamos da tua graça. O Senhor tem sido paciente conosco, o Senhor tem sido gracioso para conosco. Obrigado pela tua palavra ao nosso coração nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé e vamos orar.